Ok, então muito boa noite a todos. Dando sequência a esses nossos encontros, aqui em nosso espaço Caminho da Luz, mais uma vez, estamos iniciando mais esse ciclo de conferências, onde nós vamos abordar cerca de 18 temas, né? E a gente vai passar esse nosso dezembro, aqui esse mês de dezembro de 2008, falando sobre temas espirituais, sobre temas esotéricos. Bem, o tema que eu escolhi para abrir esse seminário é exatamente a autotransformação. Ou seja, como mudar sua vida. Como transformar a sua vida, transformar o teu ser. Muito bem. Para que nós possamos entender, muita gente às vezes não encontra paz, não encontra felicidade, não encontra harmonia em sua vida, vive angustiado, vive deprimido, vive insatisfeito com a vida, insatisfeito com o trabalho, insatisfeito com tudo. Na vida, as pessoas são condicionadas em nossa sociedade a buscar determinados valores, os valores impostos pela sociedade, ou seja, obter fama, sucesso, poder e dinheiro. Se você perceber bem, ao longo de toda a história da humanidade, né, os grandes homens, os grandes conquistadores, a humanidade sempre viveu, vamos dizer assim, oprimida pelos grandes imperadores, pelos grandes conquistadores, que em toda parte do mundo, né, se formava uma comunidade, num determinado vilarejo, aquela comunidade começava a prosperar, já vinha interesseiros de outras regiões com exércitos e tudo mais, invadia, saqueava, tomava conta, pela sede de poder que muitos seres humanos e muitos poderosos tinham, né? Então, a humanidade sempre, o ser humano, ele almejava estar nesse posto de poder, em primeiro plano, para não estar oprimido, né? Para não ser oprimido, não ser massacrado. Em segundo plano, para obter todos os bens, todos os status, toda a fama que essa posição de poder lhes fornecia. Então, o ego da humanidade foi formado em função desta forma de existir de nossa civilização. Porque hoje nós somos fruto histórico, né, de uma, a gente chama do arquétipo da humanidade, ele ainda incorpora na civilização até os dias de hoje. Ou seja, os seres humanos são os mesmos, mudou a tecnologia que está em volta, né, mas as conquistas continuam, os poderosos continuam dominando, as guerras continuam imperando, ok? E o ser humano continua buscando os mesmos ideais, os mesmos valores. A sociedade está sempre dividida, né? Nós temos na sociedade a famosa pirâmide social, né? Onde nós temos lá no alto os poderosos, uma porcentagem muito pequena que detém praticamente 95% ou 98% dos bens da humanidade, do dinheiro. O resto sobra para o resto, que é praticamente nada. Nós temos uma grande porcentagem de nossa civilização nos dias atuais, uma porcentagem muito grande que passa fome, que é a questão da miséria. Você está entendendo? No mundo como 2000, terceiro milênio, o ser humano não devia, nenhuma parte do mundo, estar sem moradia e estar sem alimento. No entanto, esses poderosos detêm toda essa riqueza, acumula todos esses bens, em detrimento de toda uma falha estrutural das pessoas que estão aqui. Ou seja, como a maior parte da humanidade está aqui, nesta faixa, você pode somar 95% da civilização aqui, entre classe, né, realmente na miséria, tem a classe pobre, tem a classe média, aquela coisa toda até. Então, na verdade, a grande parte da humanidade gera um arquétipo dentro de si mesmo de ir buscar sair dessa condição. E almeja profundamente aquela posição. Vocês já viram o que é como as pessoas veneram um artista, um cantor de rock, um músico? Quando você vai num show de futebol, num show no campo de futebol de uma banda de rock, os Beatles, aquela época dos Beatles, você vê
4 ou 2 ou 3 neguinhos lá em cima do palco e milhões lá embaixo, gritando, se matando. Porque, na verdade, todos os que estão aqui embaixo se matando queriam estar aonde? No seu inconsciente. Queriam estar naquela posição de poder, naquela posição lá em cima, naquela posição que é o sucesso, que chama atenção, que ganha muito dinheiro. Você vê, qualquer cantor sertanejo hoje que faz sucesso sai da miséria, né? A maior parte da história brasileira, você pega um cantorzinho, né? Zezé de Camargo e Luciano, quantos outros? Tem até o filme. Sai lá da miséria, né? Lutando para fazer o sucesso, para ter dinheiro, fama e poder. E desfilar nos seus carrões, nas suas caminhonetes, comprar sua fazenda. Este é o modelo arquetipal que está envolvendo toda a humanidade em toda a sua história. Então, o homem atual, a sociedade atual, todos os seres humanos que estão nessa faixa de miséria, eles sonham profundamente em mudar suas vidas, mas mudar em que direção? Nessa única direção que a sociedade lhe apontou: atingir o poder, estar no poder. No entanto, nós sabemos que a sociedade, a nossa civilização, ela foi construída de tal forma, de tal maneira, que este grupo de elite impede que essas pessoas acessem a esse estado de poder. Por exemplo, todos os esportes são competitivos e só um chega em primeiro. Ou seja, só esse um vai ter fama, sucesso e poder. Você pega um atleta nas Olimpíadas, você lembra quem chegou em segundo lugar? Não, só tem valor quem ganhou a medalha de ouro. Se não ganhar essa medalha de ouro, nem aparece na mídia, na televisão, quem nem quer saber. Então, a nossa sociedade é uma sociedade hipócrita. Ela valoriza pequenas coisas que não têm muito sentido. E todos sonham com isso e lutam a sua vida inteira, se matam, se esforçam, estudam 30 horas por dia e se treinam 40 horas por semana. Para quê? Para atingir o poder. Um dos homens mais ricos do mundo, em sua bibliografia, em sua biografia, estava no topo do mundo. O cara que chegou aqui, ninguém era mais rico do que ele na época. É o senhor Henry Ford, nos Estados Unidos, o dono da Ford. O cara que... Ele escreveu um texto na sua biografia, assim escrito assim, na sua biografia. Eu cheguei no topo do mundo, onde todos os homens desta humanidade querem chegar. Mas a minha maior frustração é não poder convencer todas essas pessoas que estão querendo chegar até aqui, que aqui em cima não existe nada. Não tem nada. Eu vou discutir muito isso, eu vou falar abordar de uma outra forma, quando nós estivermos discutindo sobre a palestra, sobre Maya, a ilusão, a grande ilusão. Né? Os indianos falam que toda a nossa jornada aqui na Terra é Maya, é uma grande ilusão. Nós somos iludidos o tempo todo, né? Por uma visão de sucesso, poder, fama, de grandeza, de poder. Né? Nós somos enganados e vivemos uma vida ilusória. E o verdadeiro valor, aquela verdadeira coisa que nós deveríamos buscar, ninguém o faz. Ninguém o faz. Uma minoria da humanidade, sábios, de homens realmente sábios, conseguem se libertar deste arquétipo, desta projeção que a humanidade faz, de você mudar essa direção de querer estar no poder, de querer estar lá em cima. São poucos os seres humanos que acordam para isso. E esses seres humanos que acordam são aqueles que ouvem, na verdade, os grandes mestres. Que ouvem Buda, que ouviram Jesus, que ouviram a mensagem dos grandes mestres da humanidade, que sempre disseram: não é por aí que você vai encontrar a paz, a felicidade e a realização. Pode esquecer. Você vai criar exércitos, você vai fazer conquistas, você vai matar pessoas, você vai pisar em muita gente, vai ter que derrotar muita gente para estar em primeiro lugar. E quando você fizer isso, não vai valer a pena a sua conquista. Você vai ver que ela não significa absolutamente nada na sua existência. Absolutamente nada.
E, infelizmente, a nossa humanidade, ela continua buscando os valores materiais da vida. E se esquecem profundamente dos seus valores espirituais. O que o ser humano é hoje? O que as pessoas são hoje? Elas são robôs, máquinas, androides, produzidas por uma cultura e produzidas por uma sociedade. Eu tenho pena dos jovens que vão para a escola e vão para as universidades. Eu tenho pena. Porque é uma fábrica de idiotas, é uma fábrica de formação de androides, é uma fábrica de formação para jogar as pessoas para seguirem todas nesta direção. A alma está morta. Nenhuma universidade, nenhuma escola dirige o ser humano para o despertar de sua alma, de sua real estrutura interna, da sua real natureza espiritual. Nenhuma universidade está preocupada com este lado do ser. Ela está simplesmente preocupada em formar você para uma sociedade de consumo. Ela vai produzir máquinas sofisticadas para aumentar a produção de bens que não têm sentido algum. A universidade vai produzir um engenheiro, ela vai produzir um médico, ela vai produzir um dentista, um advogado. E as pessoas passam a ser isso e viver 24 horas aquilo que foram programadas para fazer e viver. E outra, e como dizia o velho Raul Seixas, elas acreditam ainda que estão contribuindo com sua parte para o belo quadro social. Acreditíssimos idiotas. Porque, na verdade, elas estão cumprindo um programa de androide que servem aos poderosos. Porque quem sempre usufrui dos bens de trabalho e de consumo e do esforço de toda essa civilização são os poderosos. O resto que trabalha de sol a sol para sustentar a elite no poder são os miseráveis que estão aqui embaixo, os operários das indústrias, certo? Então, quando que nós vamos acordar e ouvir de verdade os grandes mestres e fazer uma grande transformação radical em nosso mundo, em nossa sociedade? Quando? Obviamente, eu nunca sou um indivíduo que promovo revoluções, peguem armas e vão derrubar o poder. Não adianta isso. Já fizeram tanto isso na história, né? E nunca deu certo, né? Eles tiram o idiota do poder, põem outro, tiram outro, põem outro, né? Vide a Revolução Francesa, né? Derrubaram aquela puta revolução, depois bota Napoleão Bonaparte no poder, né? Uma beleza, né? Um dos maiores carnificinas da história, até considerado como o primeiro anticristo, vamos assim dizer, pelas profecias aí. No entanto, a gente percebe que só existe uma revolução que realmente vale a pena. É aquela revolução proposta pelos grandes avatares da história da humanidade. É a revolução do espírito. Você não tem que mudar o mundo. Você não tem que mudar as pessoas. Você só tem que fazer uma coisa importante na sua existência, é mudar a si mesmo. Só isso. Se você fizer isso, você estará contribuindo de uma forma grandiosa para um grande processo de mudança de nossa civilização. Porque não adianta, se você não se transformar a si próprio, você não sabe o que fazer para transformar o outro. Por isso são os grandes idiotas, que criam revoluções, pegam em armas e matam um monte de gente, fazem uma carnificina enorme em nome de ideais. E quando estão lá no poder, fazem a mesma besteira e bestialidade do que os outros que estavam lá antes dele. Porque eles não têm uma proposta de grandes transformações reais. Vide o comunismo no mundo. Uma grande proposta de unificação, de unidade, igualdade entre as pessoas. Mas para o comunismo assumir o poder, ele matou milhões. Houve uma revolução bolchevista, aquela revolução russa que matou milhões na União Soviética. E deu certo. Nós vimos que a história não funciona. Por quê? Porque não adianta você transformar o homem de fora para dentro, impor leis para ele seguir, regras políticas, sociais. Ele não vai seguir.
Você tem que mudar o homem de dentro para fora. Então, a verdadeira transformação que deve ser atuada no ser humano, em primeiro plano, é a transformação que vem de dentro para fora. E como os grandes mestres nos ensinaram a fazer essa grande transformação? Se você olhar os ensinamentos de Jesus, ele sempre foi muito claro. Jesus andava numa sociedade que ele simplesmente olhava as pessoas vivendo através do poder, os soldados, os sacerdotes, a riqueza, Herodes. Ele achava toda uma grande inutilidade. Um templo de pedra, por mais enfeitado que seja, não passa de um monte de pedra. Ele é vazio, ele é inócuo. Né? Quanto Jesus não discutia sobre o templo sagrado dos judeus, né? Que para Jesus não servia para absolutamente nada. Não existe templos sagrados. O único lugar sagrado que existe é o próprio ser, é o próprio homem, é lá dentro. Se você quiser buscar a Deus, você não precisa de nenhum templo sagrado, de nenhum local sagrado para se reunir lá e lá encontrar a Deus, porque é uma bobagem. Segundo Jesus, Deus sempre esteve dentro de você, lá dentro. Você não tem que ir a nenhum lugar para encontrar a Deus. Você só tem que se transformar. Por isso que Jesus sempre disse que o processo mais importante, os mestres orientais são unânimes em afirmar isso, é a autotransformação. É você que muda. Você não pode esperar que algo aconteça lá fora no mundo para você fazer a transformação, para você ser feliz. Ano que vem, quando tiver melhor meu salário, quando eu me aposentar, eu mudo. Aí eu faço uma transformação na minha vida. Quando meus filhos estiverem criados, quando eles estiverem com 18 anos, mando para a faculdade, aí sim eu vou estar livre, vou fazer uma mudança, uma transformação. Só que você não sabe o que o mundo e o planeta reserva para todos nós ou no seu caminho. Você pode vir à esquina, bater teu carro e se arrebentar e não tem futuro mais para você. Né? Neste projeto, nessa parte existencial. E você passou uma vida de andor, você viveu os valores, todos os valores que não é você. A vida inteira, desde que você nasceu, as pessoas, a sociedade, tua mãe, teu pai, as escolas, ela foi enfiando um conjunto de regras e um conjunto de valores nas quais você era obrigado a viver e a dirigir e a existir. Né? A maior parte das pessoas procuram fazer uma escola, uma universidade, porque querem ficar bem de vida, ter um bom emprego, ganhar um bom salário. O objetivo é esse. Existe alguma profissão, algum emprego que oferece transcendência espiritual? Na qual você trabalhe 12 horas por dia com bastante afinco e você conquiste a iluminação e a transcendência e a abertura da alma e do espírito? Tem? Tem alguma profissão? Tem algum curso universitário que ofereça isso? Se não existe isso, isso mostra que tudo aquilo que foi feito e é feito na nossa sociedade, nada tem a ver com o espírito. É uma direção totalmente antagônica e oposta ao espírito. As pessoas dirigem suas energias e sua vida 12 horas por dia numa direção que nada tem a ver com sua alma e sua verdadeira natureza. Elas trabalham 12 horas por dia para servir um patrão, ou são o patrão para coordenar os seus empregados. E, no fundo, o que às vezes é o fruto desse trabalho de tanto esforço? É um monte de porcaria sem sentido. Quando às vezes não são indústrias militares, indústrias armamentistas, produzem armas em grande quantidade. Né? Produzem um monte de objetos sem valor e sem sentido real para a humanidade. Né? Então, quando você começa a acordar, quando você vive experiências, como eu vivi desde muito jovem, de acordar para o plano espiritual, de entrar em contato com espíritos, com inteligências avançadas, e eu começo a ver o que eu sou. Quando você tem uma experiência de projeção astral, sai do seu corpo e vê teu ser deitado ali, aquele corpo inerte, e você olha e fala, eu não sou aquilo, eu não sou aquele corpo. O que é que eu sou então? Vem aquelas perguntas.
né? Por que que as pessoas nesse mundo, nessa sociedade, não acordam da mesma forma que eu acordei? Por que que elas não enxergam o mesmo que eu enxerguei? Por que que dia após dia, uma civilização que se acha avançada continua vivendo da forma mais primitiva e mais decadente que possa existir? Eu, às vezes, não consigo entender o cerne do ser humano. Aí, quando você analisa profundo, você percebe, né? É muito difícil desprogramar um androide. Convencer as pessoas de que elas não são advogadas, de que elas não são médicas, de que elas não são engenheiras, de que elas são algo muito maior do que tudo isso. Um mestre zen, um monge zen, que dedicou a sua vida, toda a sua vida, 24 horas por dia, para buscar esse seu eu. E você vai perceber que um monge, um mestre, ele faz profundas transformações para chegar a esse ponto, para encontrar esta parte essencial de seu próprio ser, ou seja, encontrar com sua própria alma, com seu lado espiritual, e perceber o lado espiritual do universo que o cerca. Um mestre desse muito evoluído, muito avançado, muito acordado, vamos assim dizer, porque nós dissemos, né, os mestres falam que nós estamos adormecidos, vivendo uma vida de androide, de robô, dormindo, zumbis. E poucos são aqueles que acordam, que despertam para uma verdadeira natureza, como se fosse um chamado, acordar. Ela desperta desse sonho, e quando ela desperta, ela não mais segue essa corrente, esses valores e a direção ditada pelos governos, pela política, pela sociedade. Certo? Ela não age mais de acordo com as regras impostas pela TV Globo. Você não veste mais as mesmas roupas da moda. Né? Você não compra mais um tênis de R$2.000. Você não vai fazer mais isso. Você não é idiota. Né? E você também não vai contribuir para o salário do Ronaldinho ganhar 30 milhões por ano. Não tem sentido. Você vai perceber que os valores são completamente diferentes. Um grande professor universitário, formador de androides, o Android Moore, formador de androides. As pessoas acham que estão na universidade, professores, eles acham que são os donos da verdade, da sabedoria humana. Um desses professores foi para o Oriente, em busca de estudar o Zen com mestres Zen, que estão acordados. Sentado diante do mestre, o mestre faz a seguinte pergunta para esse professor universitário: quem é você? E ele, então, na sua profunda ignorância, começa a vomitar o seu pedigree. Sou professor da universidade de tal, doutorado não sei o quê, professor honoris causa, dá aquele currículo desse tamanho do cara, né? O pedigree. Aí o professor, quando ele termina de falar todo o currículo, o professor fala: e tirando tudo isso que você me falou, quem é você? Ou seja, as pessoas vivem um fantasma, elas vivem uma fantasia. Elas vivem tudo aquilo que realmente elas não são. Mas acreditam que são. Porque o pai, a mãe, muita gente diz que ela é isso. E a sociedade produz essas pessoas em formas. Né? Na formatura, todo mundo sai igualzinho, com aquele canudinho, né? Tudo formatados, iguaizinhos. Por isso, muita gente tem me convidado para dar aulas em universidades. Né? Com um discurso desse, eu não seria aceito em faculdade nenhuma. Né? Eu não tenho sentido. Para mim não tem sentido. Eu quero educar as pessoas, aí essa é a minha aula. Eu quero acordar as pessoas. Eu não quero ensinar matemática e física para as pessoas. Para mim não tem sentido isso. Eu vim aqui, eu quero acordar as pessoas precisam acordar. Depois que elas estiverem acordadas, elas podem aprender matemática, física, química, biologia, podem aprender tudo. Mas primeiro elas têm que acordar.
Não que ciência seja uma coisa ruim, nem tecnologia, mas primeiro ela tem que estar acordada. Porque uma pessoa acordada, ela sabe usar muito bem a matemática, sabe usar muito bem o equipamento eletrônico, ela sabe usar muito bem a ciência e a tecnologia que está à sua disposição. Senão ela vai fazer armas, vai conquistar, vai traficar droga, vai fazer o diabo, porque ela quer poder, ela quer dinheiro, quer sucesso, quer fama. Ela vai tentar conquistar isso de qualquer maneira. Né? Muito bem. Como, então, os mestres conseguiam fazer essa transformação? Como fazer essa autotransformação? Primeiro lugar, tem que ser muito macho. Ou seja, tem que ser um guerreiro e tem que ter muita coragem para fazer essa transformação. Porque a primeira coisa que as pessoas têm é medo de abandonar as suas vidas, medo de abandonar o seu caminho, medo de abandonar o seu sonho, o chamado sonho americano, né? Que agora está falido, né? Com a crise monetária americana está falido, né? Então, primeira coisa, as pessoas são o guerreiro. Por isso que nós chamamos, tem uma palestra que eu vou colocar aqui nesse ciclo, que chama O Guerreiro da Luz. Seja um serviçal da luz, um guerreiro da luz. Mas para você ser um guerreiro da luz, você tem que ter a verdadeira... Por isso que os monges Shaolin treinavam Kung Fu. As pessoas entram na minha academia, que elas não entendem, porque está cheio de armas, um arsenal de armas estranhas aqui na volta. E eu falando dessas coisas, de sabedoria, de luz, de iluminação. Porque, na verdade, nós aprendemos com os nossos mestres espirituais que o guerreiro da luz, ele primeiro precisa ser um grande guerreiro. Por quê? O grande guerreiro tem uma característica muito importante, coragem. Ele não teme nada. Ele não teme os seus inimigos. No entanto, o guerreiro da luz, ele aprende que o verdadeiro inimigo dele é o seu próprio ego. É a sua própria forma de ver o mundo. É a própria forma como ele foi condicionado. É a sociedade em que ele está, é o seu verdadeiro inimigo. Por isso que a maioria dos mestres no passado, a primeira coisa que eles faziam era abandonar a sociedade. Eles faziam um abandono da sociedade, mas consciente. Iam para as montanhas, iam para os mosteiros, ou iam para as florestas, meditar sozinho. Porque em certas épocas não existiam seitas, religiões definidas, estruturadas. O indivíduo, na China antiga, os taoístas largavam e iam para as montanhas sozinhos, sentavam, não tinha mestre, escola, religião para ficar rezando. Não, eles tinham que buscar sozinho. Era uma jornada individual. Podia até ter uma meia dúzia que se juntava para fazer a mesma coisa, mas não tinha como criar uma religião. Na China era difícil isso. Então as pessoas, o primeiro passo delas para essa autotransformação, vamos tentar enumerar para as pessoas poderem acompanhar o raciocínio. Né? O primeiro passo dessa autotransformação é o que nós chamamos uma tomada de consciência. Né? De consciência. Essa tomada de consciência está intimamente ligada no processo do acordar. Eu preciso acordar. O que é esse acordar? Eu preciso realmente entender o que é que a sociedade fez comigo. O que eu estou programado para fazer. Eu preciso acordar para esse programa, perceber que eu sou um robô, que eu sou um androide. É aquela velha história. Tem uns escritores que discutem essa coisa de uma forma muito bonita. Tem um filme, né, do Will Smith passando na televisão, tem em fita, chama Eu, Robô. Vocês já viram esse filme? Esse é um clássico da ficção científica, escrita por Isaac Asimov. Isaac Asimov é um grande escritor de ficção científica americano. Qual é a crítica que ele faz? Esse robô se desenvolve tanto, cria-se uma geração de robô tão avançada que ele começa a questionar a sua própria vida. Ou seja, ele começa a questionar a sua natureza programável de robô, que é o que todo ser humano tinha que ter feito há muito tempo. E as pessoas não entendem o filme, que é o ser humano que foi programado o tempo todo para seguir uma sociedade idiota, arcaica. E raros são os seres humanos que começam a fazer um questionamento para abandonar o seu programa de robô, de androide, e perceber que existe algo além, uma transcendência, um avanço espiritual.
O filme discute isso, mas discute isso na pele de um robô. O robô descobre primeiro que o ser humano que ele tem que procurar uma transcendência, que ele tem que ser diferente, que ele é algo diferente, que ele não quer morrer, que ele não quer ser desligado, que ele precisa descobrir muita coisa antes. Entendeu? Então tem muita sacada, tem umas sacadas muito inteligentes aí nesses filmes, nesses escritores. Porque, na verdade, o robô somos nós mesmos. Todos somos androides e robôs que acordam de manhã e vai trabalhar. Chega de noite, desliga o robô, vai dormir. De manhã acorda o robô, vai trabalhar de novo. Eles são tão envolvidos com o seu dia a dia que não há questionamentos. E outra, eles não sabem sair desse círculo vicioso. Porque a sociedade os prende. Ele vai, mas se eu parar de fazer isso, eu não vou comer, não vou pagar aluguel. Minhas crianças têm que ir para a escola, quem vai pagar a aula da escola, quem vai pagar aluguel, quem vai pagar isso. E as pessoas ficam, o quê? Escravas do sistema. E elas não têm capacidade mental e intelectual para criar uma alternativa de vida aceitável, que ela possa comer, beber, viver, dormir e poder não ser escrava e viver de uma forma completamente diferente, o que nós chamamos de alternativa no meio de uma sociedade. Porque a sociedade criou a prisão. Ela prende você pelo dinheiro, pelo poder, pelo crediário que você fez na Casa Bahia. Óbvio. Né? A sociedade americana fez isso com os americanos. Ela simplesmente fez o quê? Endividou todo mundo ficou escravo dos bancos. Aí ninguém pagou, o banco quebrou. Foi até legal isso. Né? Coitados dos ricos, estão chorando por causa deles. Né? Estão morrendo de dólares, coitados, não vão poder comer caviar mais. Né? É uma pena. Então, o primeiro passo você tem que acordar, cara. Isso é um exercício. Você tem que ler muito, estudar muito, ouvir muita palestra. Senão você não se convence. Você acha que está tudo bem, vou continuar minha vidinha assim, meu emprego, tal, pá, daqui 10 anos, veio um câncer, um ataque cardíaco, se for. Né? É uma beleza esse destino das pessoas. Todo mundo é igual, cara. E todo mundo espera aposentar, né? Depois que eu aposentar, depois que você aposentar, bicho, você vai morrer. É isso que você vai fazer, você vai partir daqui. Não sobra mais tempo para nada depois da aposentadoria. 65 anos, né? Ninguém vai produzir o que depois de 65? Não tem energia nem para andar, já vai com artrose e tudo. Vai fazer que transformação depois dessa idade? Nenhuma. Né? Nenhuma. A energia deveria começar como no mosteiro, né? Já bota o moleque lá, 7 anos de idade no mosteiro Shaolin. É a partir daqui que você vai começar a sua jornada. Entendeu? A partir desse momento, nós vamos fazer essa transformação. Nós não vamos permitir, era muito legal. Por isso que você pega um filme desse, que um menino entra no mosteiro com 7, 8 anos de idade, ele aprende uma coisa, e compara aquele aprendizado com a sociedade. É o que acontece com aquele seriado Kung Fu que passava na televisão, do Kwai Chan Kane, que é muito antigo. Se vocês que estão me ouvindo agora não conhecem, vai na locadora e pega o seriado, né, que chama Kung Fu. Né? Você vê que interessante. Por quê? É um cara que sai do mosteiro, que ele viveu uma cultura espiritual, esotérica. Aí ele vai para o mundo, né? Aí ele vai ver o quanto o mundo é infantil, é primitivo, é bestial, é idiota, é tolo. Então vai fazendo essa comparação. O filme todo o seriado é a comparação entre a busca do tal, que ele foi treinado para buscar, e a busca que a sociedade, o ser humano todo está buscando. Então ele vai olhar e fala, pô, que legal, né? Que é esse mundo, né? Eu estou dentro dele, né? Pelo menos eu aprendi que não vou seguir esses valores que esses caras buscam. Teve uma passagem zen muito forte nesse filme, é o segundo episódio da série. Ele chega numa fazenda, você vê o que é um zen, o valor que um mestre zen tem dentro dele, que é diferente de tudo que a gente já viu aqui, foi treinado. Então ele chega numa fazenda, e nessa fazenda só tem uma senhora que é dona dessa fazenda. Ela não tem empregado, ela não tem nada, ela está sozinha, o marido morreu, e ele pede abrigo para essa mulher, né? E ele fala assim para a mulher que ele gostaria de ajudá-la, né? Se ela pudesse oferecer um trabalho, alguma coisa, que ele ficaria muito feliz. E aí ele começa a trabalhar, começa a carpir lenha, arrumar isso, carpir grama, arrumar, trabalhar no serviço da fazenda, certo? E ficando ali morando. No final da semana, olha só que louco, a mulher chega com o pagamento para pagar ele. Presta atenção. Ele trabalhou uma semana, nos Estados Unidos é costume pagar por semana, tá? Ele fala, mas o que é isso? É seu pagamento. Mas pagamento para quê? Você trabalhou aqui, tudo. Não, mas foi um prazer trabalhar.
É muito bom na vida a gente ter algo para fazer, algo para servir. Eu apenas servi. Eu não quero nada, nenhum pagamento em troca. Eu já tenho água, comida, posso respirar, tenho um abrigo para dormir. O que mais eu posso querer? O que todos vocês querem? Vocês não se lembram? E vocês aprenderam que para chegar lá tem que ganhar muito dinheiro. Então tudo na vida vocês fazem por dinheiro. Tudo. Se sujeitam a ser escravo para obter o dinheiro. E o sentido mais engraçado desse filme, que é um homem que estava na luz, que estava com... Estou um pouco me lixando para essa coisa chamada dinheiro. Os valores são completamente... E ninguém entende. No filme, o Zen, ninguém entende o princípio Zen da história. Porque o princípio Zen, de um homem formado numa escola esotérica, é que tudo isto que a humanidade busca, que bilhões de pessoas buscam e trabalham todos os dias para obter, não passa de uma grande idiotice, de uma grande tolice, de uma grande ilusão. Então, o Zen não procura isso. Ele está distante disso, ele não perde tempo com isso. Quando você não perde tempo com essa jornada, você vai ter condições de seguir a outra jornada, que é rumo ao espírito. Então, uma das partes mais difíceis da jornada do ser humano é fazer esse rompimento. Mas só que o indivíduo, quando ele faz esse rompimento, ele já acha que está iluminado, né? Não, agora que começa a jornada do cara, na outra direção. Vocês têm que entender, tem cara, que chega aqui na minha academia, ou chega no meu grupo espiritual, fica um mês, para de comer carne, faz umas transformações, fica meditando. Pô, cara, lá, eu não vejo nada, não vejo ET, não vejo espírito, não sinto nada. Eu falei, pô, cara, você ficou 50 anos, bicho, correndo atrás dessa coisa aqui. Agora, em uma semana já que está iluminado, nem mudou a sua vida, você não fez nada Você não fez nada em função dessa transformação. Você acha que em uma semana você vai estar vendo espírito, falando com ET, saindo fora do corpo, dando piruleta em Vênus? As coisas não são tão simples assim. Ou seja, toda jornada espiritual, a jornada de um discípulo, ela começa com o primeiro passo. Isso aqui é o primeiro passo. Você precisa se instruir muito, acordar, ver que você é um androide e fazer mudanças. Por isso que Jesus falava para os discípulos dele, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem que sacar muito bem o que o César faz e o chamado. Que direção, para quem você quer servir sua vida? Você quer servir a César, que é isso aqui, ou você quer servir a Deus? É muito difícil servir os dois ao mesmo tempo. Não confundam isso com o caminho do meio. O caminho do meio é uma outra questão. Você precisa estar acordado. Porque enquanto você não estiver acordado, a única coisa de valor que você vai dedicar à sua vida é buscar fama, sucesso e poder. Você monta uma banda de rock, o moleque manda uma banda de rock, ele quer fama, ele toca, vai treinar o dia inteiro, a vida inteira, para ter fama, sucesso e poder. Não há espírito na jogada, não há alma, não há transcendência. Esses valores não existem. E o fato da humanidade toda estar nesta jornada, isso aqui é uma jornada competitiva. As pessoas competem para estar no poder. Aqui vai ter guerra, conflito, revoluções, morte, massacre. Mas quando eles estão verdadeiramente fazendo uma autotransformação interior e uma busca verdadeira, a paz se instala. Esse indivíduo não vai competir, ele não vai lutar, não há por que lutar. Não tem valores mais pelos quais vale a pena perder a sua vida ou matar o outro. Não tem sentido. Né? Por isso que as pessoas querem me convencer que existem ETs maus. E eu canso de falar para as pessoas que ET mau não existe. A única coisa mal que existe é a cabeça do ser humano, que é deprimente. Porque seres transcendidos vivem uma outra forma de valores. Eles não estão buscando competição, não estão querendo invadir ninguém, tomar lugar de ninguém, pisar em ninguém, massacrar ninguém. Não há, para o espiritual, para o transcendente, não há nenhuma, vamos dizer assim, não há nenhuma glória nisso. Qual glória que há em matar pessoas e conquistar coisas materiais?
Vocês sabem como Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história, foi o enterro dele? Como foi o enterro dele? Aliás, né, a gente brinca, fala que Alexandre o Grande, ele era grande, mas na verdade ele tinha 1,45 m de altura, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o grande guerreiro Alexandre o Grande, que os caras fizeram um filme aí, né, o Alexandre, mas botaram um puta Brad Pitt, não sei quem lá, aquele cara bonito. Pô, o Alexandre o Grande tinha 1,45 m de altura, ninguém levava esse homem a sério se chegasse perto dele para lutar. Quem que levava aquele baixinho a sério? Dá uns tapas na hora desse baixinho. Mas ele era estrategista, um inteligente estrategista, certo? Essa era a cabeça do Alexandre o Grande. Esse Alexandre o Grande, que vocês sabem, conquistou, na antiguidade, e as conquistas dele foram contadas até hoje. No entanto, numa parte de suas conquistas, ele ficou muito doente. Doente. E nenhum médico da corte conseguia curar sua doença. Foi definhando. E no leito de morte, ele fez um pedido aos seus ministros, aos seus assessores. Eu quero que vocês vão fazer o meu enterro da seguinte forma. Olha como que ele pediu para fazer o enterro dele. Vocês vão me enterrar com as mãos para fora do caixão. Com as duas mãos para fora do caixão. Primeiro pedido. 2, todos os bens materiais que eu conquistei, toda a riqueza, todo o ouro, vocês vão colocar em volta do meu caixão. E somente vai carregar o meu caixão no meu cortejo fúnebre os médicos da corte. Só os médicos vão carregar o meu caixão. Ele fez esses 3 grandes pedidos. Aí um dos assessores dele pergunta, mas Alexandre, por que isso? Falou, em primeiro lugar, os médicos carregando meu caixão vão simbolizar que nem toda a ciência e nem todos os médicos da Terra puderam me livrar da morte. Segundo, quero que toda a minha riqueza seja colocada em volta do meu caixão para que todo ser humano do meu reino veja e perceba que eu vou embora e não levo absolutamente nada de tudo aquilo que eu conquistei. E com as mãos para fora, para todo mundo saiba que eu vim a esse mundo de mãos vazias e vou embora de mãos vazias. Por que todo mundo ainda quer seguir o caminho de Alexandre o Grande através de suas conquistas e conquistar? Porque na sociedade isso é crescer, né? Ai, peguei um emprego melhor, um cargo melhor, ai, estou feliz, estou ganhando mais, agora subi na vida. Até ganha o famoso prêmio de operário padrão, né? Isso é maior. O dia que você ganhar isso, bicho, você pode se enterrar. Realmente você está morto e não sabe. Ganhar prêmio de operário padrão é o escravo bonzinho. Sabe aquele escravo bonzinho que nunca questionou o patrão? Não faltou um dia o serviço. Esse é o escravo patrão. Mas o verdadeiro bom escravo é aquele que nunca foi escravo, o Zumbi de Palmares. Vocês perceberam que interessante? O que fez a grande revolução, começou a grande revolução dos escravos no Brasil, nunca foi escravo na vida, é o Zumbi de Palmares. Começou a fazer a revolução, a rebelião dos escravos, começou a rebeliar. Então, cara, use o exemplo do Zumbi de Palmares do Quilombo. A primeira coisa que você tem que fazer é se rebelar. E o que eles faziam? Fugiam. Porque só assim eles podiam criar a sua sociedade. Enquanto você viver a ilusão nessa, você vai viver para essa, por essa e para essa, e nunca para você, nem para os seus ideais, nem aquilo que você realmente acredita. Por isso que eu digo para você, a autotransformação, ela requer muita coragem. Ela requer a coragem de um guerreiro. Por isso que Zumbi é chamado de um guerreiro, né? Porque se você não for um guerreiro, você continua escravo o resto de sua vida. Mas as pessoas acham que escravo é só aquele que toma chibatada e não tem pagamento.
Mas olha que legal, eu acho interessante porque na antiguidade o cara trabalhava, mas tinha casa, comida, roupa lavada e beleza, né? Hoje ele trabalha, não tem casa, não tem comida, vive na rua, vive na mendigagem e não consegue pagar suas contas. Quem é mais escravo? Uhum. Às vezes, alguns de nós que estão, às vezes, numa posição social melhor, um saláriozinho, não, para querer. Ninguém quer perder essa posição. Acho que estou perfeito, tá legal, tá jóia. Por isso que vocês não podem ter contato com ET, com seres extraterrestres. Porque o dia que vocês tiverem um verdadeiro contato com a inteligência, começa no dia seguinte, você não vai mais trabalhar. No dia seguinte, você vê, porque eles vão te mostrar um outro mundo, uma outra dimensão, uma outra realidade que você nunca, sendo um androide, sendo um escravo, teve a capacidade de perceber que existia ao seu redor e ao seu lado. É por isso que um contato com esses mestres, com esses avatares, eles promovem uma mudança violenta na sua vida. Por isso que eu acho que era muito difícil você sentar na frente do Buda, assim, cara a cara com ele, ter um papo com ele. Você nunca mais era o mesmo, cara, na hora que você saía dali. Porque são forças poderosas que te mostravam algo que você nunca teve a capacidade de enxergar ou ver na sua vida. E esse é o papel de um mestre, esse é o papel de um avatar ou de um grande transformador. É mostrar aquilo que as pessoas por si só não têm capacidade de enxergar e mostrar a elas que elas têm capacidade de fazer as mudanças. Basta ser guerreiras, basta ter uma grande coragem para isso. Então, este é o primeiro passo. As transformações, a autotransformação, ela requer uma série de pontos que ela vai, aos poucos, implantando na sua vida. Quer ver? Por isso que os mosteiros do passado, o mosteiro Shaolin, que eu tomo como exemplo, que é uma coisa que eu estudei muito, eu vivenciei muito essa cultura, né? Então, a primeira tomada de consciência, a transformação. 2, o monge se preocupava muito, né, com o seu corpo. Então, como nós somos corpo, mente e espírito, os mestres trabalhavam esses 3 pontos. Primeira coisa, ele vai mudar o seu corpo, tá? Então, você vai ter que mudar os hábitos aqui. Você vai ter, por isso que no mosteiro Shaolin tinha treinamento de Kung Fu, Tai Chi Chuan, fortalecer o corpo. A alimentação aqui era um dos aspectos muito importantes. Aqui que entra a alimentação natural, vegetariana, o respeito à vida. Você não mata, você não faz uma festa, você não festeja um Natal matando animais, fazendo uma carnificina com os animais, jorrando sangue dos inocentes, para você festejar o nascimento de um avatar. As pessoas não acordam para isso. Elas não conseguem acordar que Jesus jamais gostaria que alguém festejasse a sua existência ou sua manifestação na terra com o sangue dos animais. É uma idiotice isso. É uma primitividade. O ser humano é muito primitivo. Ele é grotesco. Né? Então, você muda os hábitos do corpo, do alimento, essa base fundamental da transformação. Vocês podem pegar outros segmentos de outras palestras e verificar tudo. Eu tenho um seminário com 5 DVDs só falando sobre alimentação. Eu tenho um seminário todo falando sobre o trabalho do Kung Fu, da importância do movimento, do trabalho corporal, do Tai Chi, nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação. Então, os monges trabalhavam aqui o exercício do Tai Chi. Na Índia, o trabalho do Yoga, um trabalho corporal intenso para mudar sua vibração, mudar sua energia, mudar seu campo áurico, mudar mesmo, fazer mudanças, transformações. Porque o Buda tem uma frase muito célebre: não pode haver iluminação ou transcendência sem transformação. Você tem que transformar, você tem que mudar.
Então, o Kung Fu, né? Eram grandes escolas que treinavam o corpo e mudavam profundamente a sua energia, a sua vibração, a sua aura, os seus chakras, que eram base fundamental. A mente, a parte mental, é tudo aquilo que nós falamos agora, é a sua programação de Android, a sua filosofia de vida, o que enfiaram na sua cabeça. Sua mente tem que mudar. E para sua mente mudar, você vai ter que estudar novas filosofias, ver a orientação dos grandes mestres, dos grandes avatares. Você vai mudar a tua mente, mudar a tua programação. Você vai acordar. Então, aqui você vai ter que estudar, sim, budismo, taoísmo. Mas tome cuidado para entrar numa seita crente e ficar mais uma vez escravo do modelo religioso, da escravidão religiosa, do fanatismo. É isso que tem que tomar muito cuidado também, porque hoje em dia, né, você vai lá na igreja do Bispo Macedo, você acha que ele vai te iluminar? Ele está muito mais interessado em pegar a tua grana do que realmente passar um processo de transformação real para você despertar e crescer. Então, realmente, esse trabalho filosófico da mente, a mente precisa tomar muito cuidado para não sair de uma armadilha e entrar em outra armadilha. Na verdade, ela vai ter que acordar e buscar saber como usar o seu conhecimento para a sua libertação. Isso é um trabalho. Por isso que a gente oferece também em outras palestras, né? Nós oferecemos palestras sobre budismo, sobre taoísmo, sobre hinduísmo, sobre todas as correntes filosóficas que podem ajudar você a ver o mundo de uma forma diferente, a ver a sua vida na Terra de uma forma diferente. Isso é muito importante. É muito importante que a gente aprenda a ver a nossa vida na Terra de uma forma diferente. E esse exercício mental era uma vida no mosteiro Shaolin. Os alunos, desde criança, iam aprendendo com o mestre, na convivência. O mestre ia ensinando, conversando, orientando, mostrando. Por isso que para um homem, às vezes, na nossa sociedade, que está com 50, 60 anos, fica difícil aprender tudo em uma vida. Abandonar a velha mente, abandonar os velhos condicionamentos, os velhos valores que foram impostos em toda a sua existência, abandonar seu diploma de faculdade, sabe? Abandonar a sua famosa e pretensa carreira. É difícil as pessoas fazerem essas mudanças de hábitos. A mente tem que estar pronta. E por fim, quando essas duas coisas estiverem estabilizadas, existe mais uma parte aqui que é muito difícil trabalhar, que é a parte emocional, a sua parte afetiva, seus relacionamentos afetivos, sua parte sexual, sua parte, né, de relacionar-se com o sexo oposto, mãe, marido e mulher, paixões, isso, aquilo tudo, que deteriora o ser humano. Por isso eu tenho um seminário com 7 DVDs sobre relacionamentos afetivos, tantra, sexo e espiritualidade, para ver como os mestres orientais trabalham essa parte emocional do ser, essa parte que vem da emoção, que vem da frustração, que vem de conviver com as energias do sexo oposto, que movimenta uma energia poderosa em nosso ser. Então essa parte é muito importante ser trabalhada. E por fim, o despertar do espírito. Quando tudo está montado, a transformação foi feita, a sua mente, o seu ser está pronto, o verdadeiro mestre aparece. Mas quem é esse verdadeiro mestre que aparece? Esse verdadeiro mestre que aparece é quando acorda, os teus chakras abrem por algum motivo e você começa a ver pessoas e seres que você nunca pensou que estavam ao seu lado e sempre estiveram. Agora você vai começar a falar com eles, a conversar com eles. Esse é o despertar do espírito, é a porta que se abre. Você vai começar a lembrar do que faz à noite, quando sai do teu corpo. Você vai passar por uma experiência de projeção astral, né? Dessa que eu conto para vocês, que eu saio, vejo o meu corpo deitado na cama. Você fala, eu não sou aquele corpo. Eu sou uma outra coisa muito além daquele corpo que está deitado na cama, que pode viver, pensar, existir e andar. Quando esses valores começam a crescer, quando essa porta se abre, nunca mais você será o mesmo.
Nunca mais nenhum líder político ou religioso na terra vai te escravizar. Porque não se esqueça que um líder político e um líder religioso são pessoas idênticas. Os dois querem te escravizar. Tomem muito cuidado com isso. Por isso que eu tenho uma palestra que eu vou fazer aqui nesse seminário, com o título Religiosidade sem religião. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, porém não pertencer a religião nenhuma, que esse seria o verdadeiro ideal de um caminhante espiritual. Porque aí você nunca vai ser escravo de nenhum líder espiritual, você não vai ser escravo de ninguém ditando regras para você viver de novo. Porque nós estamos querendo o caminho inverno, nós estamos querendo sair das regras. Nós estamos querendo nos libertar de quem ditou as regras para a gente ser isso, aquilo, fazer aquilo, ser aquilo. Nós queremos encontrar a verdade em nós mesmos, sem ninguém de fora nos enchendo o saco. Então, é libertação, primeiro passo, trabalho corporal, mudanças estruturais do seu corpo, que é o seu templo, que está carregando a sua alma. Não adianta um bêbado, um drogado querendo fazer meditação e ir para a transcendência. Não vai. Enquanto ele não consertar essa parte, enquanto ele for um doente mental, um doente psicótico, neurótico, né, bêbado, não vai conseguir esse salto quântico na sua consciência para a sua transformação também. Não adianta. A sua mente recebendo toda uma nova informação, a sua mente recebendo filosofias do passado, grandes mestres, vai ajudar você a compreender o mundo sobre uma outra ótica, sobre uma nova visão. Poucos seres humanos no mundo acordaram e fizeram essas mudanças. Muito poucos. E a abertura do espírito, encontrar a verdadeira natureza espiritual, a nossa verdadeira natureza, aquilo pela qual realmente nós somos e existimos neste planeta, neste mundo. Nós somos alma, nós somos espíritos que está apagado, que está adormecido por um mundo denso, por um mundo kármico, por uma sociedade altamente decadente e voltada estritamente para a matéria. Por isso que eu não vejo muito futuro para essa humanidade. Os conflitos tendem a aumentar e vão chegar a um ponto insuportável pela civilização, pela humanidade. É só esperar. E quando você desperta o teu espírito, nunca mais você vai ser o mesmo ser. Nunca mais você voltará a encarnar neste mundo. Você vai conquistar o que os mestres chamam de transcendência e ascensionamento. Você ascensiona para as dimensões superiores. Você não retorna a este planeta kármico, a esse nível kármico, onde você está aprisionado neste corpo, sendo escravo de uma sociedade decadente, arrastando o seu corpo todos os dias pela manhã para dentro de uma indústria, para dentro de um cubículo, para dentro de uma empresa, de uma firma, de uma escola, acreditando que realmente você está servindo a humanidade e fazendo algo realmente útil para a civilização. Pode ter certeza, você não está. Você pensa que está. Mas no fundo da alma, os mestres lá de cima dizem, você não está. Agora, quem tem coragem de assumir isto? Bicho, do outro lado, quando as pessoas morrem, vão rever o seu acástico, é anos de choradeira. É anos de choradeira dos espíritos, de perceber o quão idiota foram em toda a sua existência. O quanto a luz estava ao seu lado o tempo todo e eles não enxergavam. Preferiam servir a César e não servir a Deus. De uma questão assim, técnica, do jeito de falar. Porque o alerta sempre foi dado. As pessoas são inteligentes, as pessoas não são burras, só não têm coragem. Só não acreditam realmente que possam fazer uma transformação. Porque elas acham que não tem apoio, né? Sozinhas. Se ela tem um grupo, às vezes, no meu grupo vai, eu vou no grupo, então todo mundo vai, eu vou também. Mas o dia que ela fica sozinha, o dia que tira o tapete dela, ela fica sozinha, para onde eu vou, ela vai para o shopping center de novo. Ela não vai para as montanhas meditar. Porque no shopping center está 300 mil pessoas, todo mundo comprando, ela vai lá também.
Sozinha, eu meditar nas montanhas, estou perdido, ela morre de medo. O ser humano não gosta de ficar sozinho, né? Ele se sente muito mal sozinho. E o caminho espiritual, ele é interno. E o fato dele ser interno, em grande parte dele, ele é muito solitário. Ok? Por isso, às vezes eu sempre gostei de organizar grupos, organizar workshops, para as pessoas perderem um pouco esse medo e terem a sensação de que tem um apoio, de que existe uma força ao seu lado. Mesmo os amigos, a mulher, a esposa caminhando junto. Mas o pior é quando o marido quer ir, a mulher não vai. É quando a mulher quer ir, o marido não vai. Fica aquele puxa daqui, empurra dali, né? O verdadeiro empata a iluminação. Empata a transcendência. E depois você casou, acha que se libertou. Encontrou a felicidade. Né? Você arrumou mais um jeito de ser escravo. Mais um jeito de estar preso. Né? Arrumou mais uma pessoa para controlar a sua vida. Para te ditar regras e leis, o que você pode e o que você não pode fazer. Por isso, Lala nunca casou, graças a Deus. E não casarei, não vou casar, vou morrer solteiro. Né? Para quê? Você só vai encontrar as pessoas certas no momento certo e caminhar com elas no momento certo de suas vidas. Para os dois, para ambos. Isso é o verdadeiro relacionamento. Casamento é uma invenção dessa sociedade falida, decadente, que vocês estão vendo aqui, que vai para o caos. Então, aprendam a servir a luz, a ser servidores da luz e não servidores do caos. Acreditem na luz. A maior parte das pessoas não acreditam. Elas acham que a luz não tem poder. Poder tem, né, o Bush. Poder tem o dólar. O dólar é poder. O dólar compra. Realmente, onde está o verdadeiro poder? Né? Vocês viram como é que Mahatma Gandhi ganhou uma revolução na Índia contra a Inglaterra? Simplesmente banindo toda espécie de dinheiro. Foi o que ele fez. Como a Inglaterra escravizava a Índia de que forma? Só existia um jeito. Ela escravizava a Índia vendendo tecido industrializado para a Índia, sabia? A Índia vivia basicamente as indústrias inglesas na Índia e que vendia para a Índia, vendia tecido, roupa. Então o Gandhi falou assim, tem um jeito de não acabar com esses caras, ninguém vai me comprar roupa. Ninguém vai comprar pano inglês, ninguém vai comprar mais nada na Inglaterra. E ele dava o exemplo, né? Quem assistiu o filme Gandhi sabe que ele pegava o seu tear, pegava lá o tecido, pegava o fio, fazia o pano, e pegava o pano e jogava no corpo, era a minha roupa. Ninguém precisa depender dos outros para existir, para viver. E o ser humano achava que se não comprasse um tecido, se não comprasse uma roupa na Inglaterra, não existia vida, não podia viver. O dia que o Gandhi ensinou todo mundo a fazer isso, todas as empresas em Inglaterra quebraram. Não tinham para quem vender, não tinham mais dinheiro para fazer a revolução, para pagar soldado, para pagar quem, entregaram a Índia para os indianos. É simples. É só as pessoas aprenderem que podem viver sem dinheiro. E podem viver de um jeito muito simples e muito humilde, como o Gandhi resolveu viver naquela época. Sem luxo, sem passear em shopping center, sem precisar comprar computadores. A gente viveu sem computador há 500 mil anos. Por que eu preciso de computador para viver? Né? Então, as pessoas colocam certas coisas na cabeça que necessitam, e às vezes não necessitam. Então, a sociedade criou uma escravidão contínua. Todo ano você precisa mudar o carro, né? O senhor já não presta, obsoleto, todo se viu. E assim por diante. Na verdade, quando você acorda para o Espírito, você faz essa transformação, você vai ver que as suas necessidades vão ser completamente outras. Completamente. A sua roupa vai ser uma roupa muito humilde e simples, que uma calça dá para a semana inteira, né? Uma sandália, está ótimo demais, camisa bem folgada lá, camiseta que custa R$10, R$10. Não precisa comprar uma roupinha de 150, 200, com uma calça de 300 conto. Né?
Gente, nunca na minha vida eu paguei mais que R$ 50 por uma calça. Nunca. Nunca vivi com coisinhas de marca, chique e tal. Só se alguém dá de presente para mim. Porque eu lá comprar, nevermore. Né? Eu não preciso disso. Né? E quando você começa a ver os verdadeiros valores da alma, viver os verdadeiros valores da alma, você vai ver que com muito pouco, você vive de uma forma tranquila e vive feliz, vive harmonioso, porque você consegue perceber uma outra riqueza que nenhum ser humano mais poderoso da humanidade possui. Por isso que o Henry Ford falou, eu tenho a maior riqueza do mundo, mas não tem nada, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Comprei tudo que o dinheiro podia comprar. E agora, o que eu faço? Não tinha para onde ir. Né? Não tinha para onde ir. Aí tem que fazer esporte radical, né? Mergulhar de ponta cabeça, não sei aonde, fazer só merda, né? Porque não tem o que fazer. Tem que viver sonhos de espaço. Tem que tentar ir para o espaço, pegar nave espacial, pagar 50 milhões para dar uma volta em torno da Terra e voltar, né? Essa bobagem de idiotice do ser humano, né? É o que os ricos vão fazer daqui para frente, né? Pagar 500 milhões depois para dar uma voltinha na Lua e voltar. É. Porque não tem mais onde investir a sua riqueza. Tudo ele comprou. Né? Talvez por isso, né, o Siddhartha fala que ele foi fácil ele se iluminar, né? Porque ele era um príncipe, né? Ele já estava no topo, não tinha mais para onde ele ir na Terra. Os ideais da Terra, os desejos dele não tinha mais. Só resta ir para o espírito agora, né? Mas todo mundo que está na plebe, a massa quer chegar lá, quer ter riqueza, quer ter poder, quer ter fama. Elas não conseguem perceber na metade do caminho que é inútil essa jornada, que é maia, que é ilusória, que o verdadeiro sentido da existência do homem no universo é a sua alma, o seu espírito transcendental. Que é para isso que nós temos que acordar em nossa jornada pela Terra. É para isso que nós viemos viver essa existência nesse planeta. E não se esqueçam, essa transformação não pode depender de nada externo a você. É uma autotransformação. É você que decide fazer essa transformação. Não vai esperar o governo mudar, não vai esperar o ano que vem, não vai esperar o carnaval passar. Sabe? Todo mundo no Brasil assim, depois do carnaval eu faço yoga. Né? É muito engraçado, né? As pessoas chegam para mim, se você está dando aula de yoga lá na sua academia? Eu falei, estou. Você está dando aula de Kung Fu? Estou. Cara, depois do carnaval eu começo, viu? Eu falo, mas o que tem a ver o carnaval com você começar a fazer yoga, tai chi, Kung Fu? Não, porque não sei o que tem. Depois do carnaval, mas seu espírito pode esperar. Será que a sua alma tem sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira? Na alma, vive isso. Será que a alma está preocupada com o carnaval? Né? O carnaval? Depois do carnaval, a vida começa no Brasil. Você está entendendo? As pessoas vivem o tempo todo adiando, e não faz. Cara, se eu contasse nos dedos todas as pessoas que dizem que vêm fazer tai chi, Kung Fu aqui na minha academia, eu já estava com 5.000 alunos aqui, não tinha mais espaço para pôr gente aqui. Mas as pessoas não saem da inércia. Elas têm vontade, de uma hora bate uma vontade, né? Mística, zen, de fazer meditação, de buscar ET, caçar UFO. Depois passa, né? Volta, vai trabalhar de novo, fica cansado. Depois está tão cansado, trabalhou o dia inteiro, fica cansado. Agora vou treinar com o Kung Fu. Hoje eu não vou, estou muito cansado. Sabe, estou cansado, hoje, nossa, me deu uma preguiça. Semana que vem eu vou. E semana que vem uma puta preguiça de novo, cansado. Porque, claro, o sistema esgota ele, né? Esgota totalmente o ser. Trabalha 8, 9 horas por dia. Vai para a faculdade, faz um curso até as 5 horas, né? 11 horas da noite. O que você vai esperar desse cara depois? Vai meditar quando? Vai fazer tai chi quando? Vai buscar o seu espírito quando? E como dizia o Raul, né? E você acha que está contribuindo com a sua parte para o nosso velho quadro social, né? Verdadeiros idiotas, né? Acham que estão sendo pessoas úteis na sociedade. Mas para que direção, não? Por isso que Jesus Cristo, se ele vier hoje, ele vai ser um tremendo anarquista. Jesus, se vier hoje, ele é um puta anarquista. Ninguém tem coragem de seguir Jesus hoje.
Se Jesus de verdade voltar para a terra e começar a andar e pregar, não tem um que segue o homem. No Brasil, o primeiro carnaval, o nego abandona Jesus. Vai tudo para a avenida sambar, Jesus que se lasque. Porque as pessoas estão condicionadas, elas estão muito condicionadas a viver uma verdade, a viver uma jornada pela vida. Elas acham que sem isso vão morrer, não vão existir. Né? Por isso que o Raul Seixas tentou criar a sociedade alternativa, né? É muito legal, você vê os manifestos hippies da década de 60, 70, eram fantásticos. Indivíduos que estavam fazendo uma tremenda numa transformação, rompendo com a sociedade, rompendo com o mundo e indo morar em comunidades alternativas. Só que o problema no Brasil, que é na AI-5, né? Ninguém falava em qualquer coisa diferente, o nego já enquadrava o nego no AI-5, Segurança Nacional já atacava na cadeia. Não tinha como fazer revolução hippie no Brasil. Por isso que Raul Seixas, foi todo mundo deportado do país, né? Exilado. Morar não sei aonde, mas aqui não. General, né? O que você acha que general tem na cabeça? Liberdade para o ser humano, espiritualidade, transcendência, iluminação para o seu povo? Ou as pessoas simplesmente viveram a escravidão do imperialismo, né, norte-americano imposto aqui no Brasil pelo exército brasileiro, que é ideal capitalista. Ideais comunistas ou qualquer coisa semelhante, vai para a cadeia, torturado e morto. Então, as pessoas são escravas. E quando elas tentam se libertar de alguma forma, vem a repressão e... Por isso nós temos que fazer uma revolução individual. Uma revolução profunda interna. Que aí ninguém vem te encher o saco. Ninguém vem perturbar você, que você está perturbando a paz social, o planeta, fazendo revolução, sabe? Senão você vem e te mata mesmo. Porque incomoda os poderosos que estão lá em cima. Incomoda quem está no poder. Esse tipo de discurso. Né? Por isso os verdadeiros mestres fazem as revoluções espirituais, as revoluções internas, as revoluções solitárias, sozinhas. Não é aqueles indivíduos que querem levar massa junto com ele. Sabe? Querem levar milhares de seguidores. Geralmente não são bons mestres aqueles que têm muito seguidor. Quem tem muito seguidor... Porque o verdadeiro mestre não gosta de seguidor. Né? Ele gosta de ficar, ele passa a mensagem, passa o ensinamento, vira as costas, vai embora, você que se vire, vai buscar, vai trabalhar seu ser. Agora, quem gosta de seguidores são pessoas que querem poder. São pessoas que, quando não tem o poder político, o poder do dinheiro, querem o poder sobre você, mas religioso. A religião é uma forma de dominação, uma forma de poder, de exercer poder sobre você. E a igreja fez isso em toda a Idade Média, e as religiões hoje fazem isso com as pessoas, criando o demônio, criando o inferno. Eu te liberto do demônio. Mas só eu te liberto do demônio. Se você não for na minha igreja, você vai continuar com o demônio no seu corpo, dentro da sua casa. As pessoas morrem de medo, né? Eu vou ficar com o demônio em casa? Estou fora, quero ir lá então. O cara vai me salvar do demônio, né? E você fica escravo do cara, porque se você não voltar lá, o demônio volta da sua casa. Cara. Esses caras são doidinhos para te manter preso a eles de uma determinada forma. Porque aí você paga todo mês, né? Continha dele, a mansão dele mora, o carrão que ele usa. É diferente de você olhar alguns mestres na Índia, os mestres que têm uma iluminação, têm uma luz. Você olha na aura deles, você vê uma luz, uma abertura espiritual profunda. Esses mestres não têm nada material quase. Eles andam com a roupinha dele, de corpo, né? Come quando dá para comer, vive uma vida completamente desvalorizada do que nós chamamos dos valores materiais do mundo. São caras que não vivem muito aqui, eles estão muito fora em outras dimensões da realidade, vivendo, olhando, saindo do corpo. Eles começam a não ligar muito para os valores do ser humano comum, convencional. Isso assusta a gente, às vezes, quando você vê um mestre indiano, a roupinha suja, nem aí com o mundo, sentado na beira do Ganges, lá, olhando para o céu, tranquilo. Você fala, mas que pobreza, que sujeira, que não sei o quê. Né? A cultura é muito diferente, a cultura indiana ela é muito diferente da cultura ocidental. O dia que você for fazer uma viagem para a Índia,
Muita gente, amigos meus, vão para a Índia, fica indignado de ver a pobreza, porque a Índia é uma pobreza desgraçada, né? Vem 20 vezes mais pobre que você ir para a Bahia, né? Que ir para o Nordeste brasileiro. E existem certas pessoas, certos mestres no meio disso tudo, né, com uma riqueza, mas se confundem com a pobreza. É muito complicado. Muito complicado. Muito bem. Então, para nós resumirmos, para nós terminarmos o nosso papo de hoje, eu gostaria de deixar assim claro para vocês que a autotransformação é algo que vem de dentro. É algo que vem lá do fundo da sua alma. Todo mundo, todo ser humano, de alguma forma, em algum momento da sua vida, parece que recebe um chamado interno. Ou seja, ele acorda de manhã diferente, algo invisível tocou, mexeu com a coisa interna. É uma força muito poderosa, que uma hora a gente vai conversar sobre ela, que são os mestres do invisível, são os mestres kármicos, aqueles que cuidam de nossa encarnação na outra dimensão, que fazem esse chamado. Agora você pode ouvir esse chamado e segui-lo, ou simplesmente você pode ignorá-lo. Passar a ignorar sempre que ele acontece em sua vida. Aí é um problema de livre-arbítrio, totalmente seu, porque você tem o direito de fazer aquilo que você quer na sua vida. Porque é mostrado para você. É mostrado esse mundo e os valores desse mundo. E é mostrado o caminho espiritual. Você escolhe. Somente você pode fazer essa escolha. Tá? E todo lugar que você for assistir uma palestra, for fazer um curso, entrar numa igreja, numa religião qualquer, busque sempre o questionamento. Questione sempre. Porque a autotransformação é algo que vem de dentro de você. A verdade só pode ser encontrada dentro de você. Nenhum líder espiritual, nenhum mestre pode dirigir a sua vida. O que nós podemos fazer é orientar, não dirigir. Orientar é dar toques. Como essa palestra que eu estou falando para você, eu dou toques. Mas não faço escravos para me seguir. As pessoas têm que encontrar em si mesmas essas ferramentas, esses alicerces, para trabalhar o teu ser. E hoje nós temos uma oportunidade que nunca tivemos nas gerações anteriores. O advento da evolução tecnológica fez com que todos os livros do mundo chegassem às nossas mãos. Todos. Imagine 50 anos atrás, quem conhecia literatura. Hoje a internet, você senta no seu computador, você aperta uma tecla, você tem a biblioteca do planeta na sua mão. Você tem a cultura do planeta. Como é que você vai usar isso? O homem sábio, ele sabe aproveitar isso. Ele sabe buscar aonde está o verdadeiro conhecimento, o ensinamento de livros, de grandes mestres, a orientação, para ele fazer essa mudança mental. Fazer seus exercícios de meditação, de transcendência, de encontro com as forças espirituais, que sempre estiveram ao nosso lado. Os espíritos andam ao nosso lado o tempo todo. Mas quem percebe? Quem sente? Quem fala com eles? Quem conversa com eles? É como se fossem cegos de nascença que nada vê. Quando você acorda para o espírito, é como se você recebesse o olho, né? Aquele que cego de nascença, que tem um problema na retina, o cara vai lá fazer uma cirurgia aos 20, 30 anos, e o cara volta a enxergar. Ele vê o universo inteiro, o mundo que aparece. O vidente, também, quando desperta a sua visão espiritual, ele simplesmente acorda para um mundo que sempre existiu e que ele nunca percebeu que estava ali ao lado dele o tempo todo. É idêntico ao cego de nascença que volta a enxergar. Por isso, ele começa a ver tantas coisas diferentes, começa a aprender tantas coisas com seres do invisível. O universo amplia-se de uma tal forma. Essa é a grande riqueza. Mas tem que acreditar nisso, tem que ter coragem para fazer essas mudanças, essas transformações. E não há essa abertura, não há esse crescimento sem transformação. Você precisa ter coragem de fazer as transformações.
Tá? Cada um de vocês vai achar um jeito de fazê-la. Não vou ditar regra, não, viu? Cada um vai usar a sua criatividade. Quer mudar de emprego? Vai arrumar um jeito de viver e ganhar um dinheirinho honestamente, harmoniosamente e trabalhar no processo espiritual. Quer mudar de cidade, quer mudar de vida? Vai mudar de cidade, vai mudar de vida, vai morar para as montanhas, vai morar numa cidadezinha tranquila, vai plantar sua hortinha. Você pode fazer isso, você pode mudar. Certo? Cada um vai usar a sua criatividade, cada um tem um dom, cada um tem um talento que pode ser explorado. Eu explorei o meu talento de professor. Eu ganho minha vida alternativamente, vivendo de uma forma alternativa, sendo um professor. Mas não me convide para dar aula em universidades, em faculdades ou em colégios, porque é tudo que eu não quero ensinar para as pessoas. Mas eu sou um professor. Então eu uso o meu talento como professor, meu trabalho como professor, para ensinar. E da mesma forma que um professor universitário ganharia o seu salário, eu também ganho meu salarinho para sobreviver com as minhas aulas, com meus cursos que eu dou. É uma forma alternativa que eu encontrei. E cada um de vocês, dentro do seu talento, vai encontrar uma forma alternativa de sobreviver. Com certeza. E produzindo coisas boas para o mundo, viu? Todo ser alternativo que vai para o mundo, ele pensa muito bem o que ele vai produzir, o que ele vai trabalhar, se ele vai poluir o planeta, se vai ser sustentável a sua atividade econômica ou não. O que ele realmente está produzindo? Ele pensa muito bem. Isso melhora o mundo, isso muda o mundo. Você vê, muda o mundo porque ele mudou. Não é porque nenhum presidente, nenhum governador ditou regras e leis que mudassem o mundo. Se você esperar isso acontecer, você vai esperar o caos. Eles vão instalar o caos, nunca uma transformação real e verdadeira. Né? Mas o homem alternativo, quando ele muda, milhares de coisas ao seu redor mudam também. Porque a sua ação para com o mundo vai ser uma ação totalmente diferente. Ele vai amar os animais, ele vai cuidar dos animais, vai preocupar-se de não poluir o planeta, não destruir. Ele vai ter uma consciência planetária. Ele vai ajudar as pessoas, ajudar a sua comunidade de uma forma diferente. Né? Usar o seu talento para isso. Ok? Cada um vai usar o seu talento e vai fazer a sua transformação. Mas não se esqueça, a transformação é imprescindível para o despertar do espírito. E essa nova era que está chegando, esse novo período para a humanidade, vai ser o período do espírito. Quem não despertar o seu espírito estará totalmente fora. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz.